Olá pessoal, meu nome é Tiago e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância de retornar às Escrituras Sagradas, a importância do estudo da Bíblia. Todos nós sabemos que a Bíblia é um livro importante. Até quem não é cristão e nem acredita em Deus sabe que a Bíblia tem um valor histórico e que de alguma maneira é importante. Portanto, importância por importância, todos nós sabemos que a Bíblia é um livro importante. Então, quando a gente fala de retornar para a Bíblia, a grande pergunta é como é que esse retorno acontece, e não que ele é importante. Todos nós sabemos que ele é importante. Por mais que para muitos de nós a Bíblia é um livro importante, poucos de nós reconhecemos a Bíblia como um livro de fato fascinante. Se você parar para pensar, nas últimas 24, 48 horas, quantas discussões que vocês tiveram com os amigos de vocês foram discussões ao redor de algo lindo que você encontrou no texto bíblico? Difícil, não é verdade? Eu sei que é difícil. Porque a gente sabe que a Bíblia é importante, mas ela não nos fascina. Outras coisas nos fascinam normalmente. E isso diz muito sobre como a gente se aproxima do texto bíblico. Agora, a Bíblia, ela é arte, ela é beleza, ela é teologia, ela é filosofia, tudo dentro do mesmo livro. É algo completamente fascinante. Tem diversas camadas. Uma leitura superficial da Escritura já é muito importante, na verdade, você entender a história da redenção, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele fez no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento, aquilo que Ele ainda está fazendo de acordo com a profecia e tudo mais. Então, essa parte é básica, só que quando a gente começa a estudar o texto um pouquinho mais, ouvir o que o texto está querendo dizer, sem projetar no texto, não, isso aqui é sobre mim, isso aqui se aplica a mim, não. Antes de fazer tudo isso, você entender para onde o autor está apontando, e para a gente aprender como ouvir a voz do autor também dentro do texto, é muito importante. Isso é um tópico para uma outra discussão. Agora nós estamos tratando, é claro, da importância do retorno, de como fazer a Bíblia fascinante mais uma vez e de como ter uma leitura gratificante. Teologia, ela é muito importante não por causa da teologia em si mesmo. O que é teologia? Obviamente é o conhecimento de Deus, é o que eu sei de Deus, aquilo que eu aprendo dele, das ações dele, de acordo com a Escritura Sagrada. Só que uma vez que eu começo a entender a teologia, normalmente a gente pensa, pô, entendi o texto, a teologia, super legal, que bonito. E aí você passa para o próximo capítulo. Mas o estudo da Bíblia não pode ser assim. A teologia não é um fim em si mesmo. Você entende a teologia e acabou. A teologia, na verdade, é um meio. Uma vez que você entende o que o texto está dizendo, quando eu começo a ler, escutar, para onde que o autor está apontando e não para onde eu quero ver eu mesmo dentro do texto, para onde que o autor está apontando, o que ele está dizendo sobre Deus, com a relação dele com o homem, com a relação dele com o mundo, com a relação dele com as pessoas ao redor dos personagens principais. Quando eu entendo e passo a entender a teologia do texto, esse é só o começo. O entendimento de um texto bíblico, ele não se dá quando você entende o texto bíblico, sabia? De acordo com a Bíblia, a questão é bem diferente. Na fé hebraica, na mentalidade hebraica, o entendimento não acontece quando você entende ele na sua cabeça de uma forma cognitiva. O entendimento acontece quando você aplica o texto na sua vida. Quando você entende a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Pedro, de todos os discípulos, de tantos personagens bíblicos. Quando vocês entendem a teologia, quando a gente entende a teologia não acaba por aí. Quando a gente toma uma postura de vida assim diante do texto. Quando a gente decide ou não viver a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao entender aonde eles venceram, aonde eles tropeçaram, aonde eles tiveram esperança, aonde eles tiveram desilusões, quando a gente entende a teologia, a gente está pronto para tomar uma postura de vida diante do texto. Quando a gente decide daí de fato se encaixar na história, é aí que a gente passa a entender de fato o texto bíblico. Portanto, esse retorno às Escrituras Sagradas é bem mais perigoso do que a gente imagina. Porque o texto bíblico está constantemente querendo mostrar para a gente uma maneira de viver. Retornar para a Escritura Sagrada é importante? Sem dúvida. Mas fazer dessa leitura algo fascinante e algo que nos mostre uma maneira de viver é ainda mais significante. Um abraço para vocês. Até a próxima.